Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Muita saudade de todos os irmãos, de toda a igreja reunida. Mas nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. E como nós oramos, né? Que esta palavra venha chegar no coração de cada um que estará assistindo, de cada lar. Talvez você na sua casa esteja entristecido, preocupado, aflito, desencorajado, enfraquecido no Senhor, mas essa palavra vai de encontro ao seu coração. Eu estava em casa nessa semana e eu sentei no sofá para ver uma coisa no celular e a Bíblia estava do lado, assim, na estante. E quando eu olhei a Bíblia me chamou. Eu olhei para ela, ela olhou para mim, eu voltei no celular, mas não adiantou. Eu catei, abri a Bíblia e Deus me mostrou uma palavra que é a que nós vamos ler hoje. E eu fiquei a semana toda refletindo nessa palavra. Eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Porque essa palavra me impactou muito. E ontem à tarde, o irmão Rodrigo me mandou o convite. E eu fui orar a Deus por uma palavra e o Senhor falou que era esta palavra. Então eu creio que esta palavra aqui já saiu do coração do Senhor para todos nós que estaremos ouvindo. Talvez não seja a palavra que você gostaria de ouvir. Talvez não seja a palavra que agradará ao seu coração. Mas a palavra do Senhor é poderosa para curar, restaurar, libertar. E ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Que alcança a divisão da alma e do espírito. Então eu sei que esta palavra vai de encontro com todos nós nesta noite. É no livro de Jeremias, capítulo 12, a partir do versículo 7. Que diz assim: Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança. A que mais eu amava, eu entreguei nas mãos dos seus inimigos. A minha herança tornou-se-me como um leão numa floresta. Levantou a voz contra mim, por isso eu a aborreci. Acaso é para mim a minha herança, ave de rapina de várias cores, contra a qual se ajuntam outras aves de rapina? E depois ajuntai todos os animais do campo, trazei-os para devorarem. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu quinhão. A porção que era o meu prazer, tornaram-na em deserto. Em assolação a tornaram e a mim clama no seu abandono. Toda a terra está devastada, porque ninguém há que tome isso a peito. Sobre todos os altos desnudos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora de um a outro extremo da terra. Não há paz para ninguém. Semearam trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se, mas sem proveito algum. Envergonhado serei dos vossos frutos, por causa do brasume da ira do Senhor. Amém? Irmãos, quando nós lemos o livro de Jeremias, nós sabemos que Jeremias ele tinha um chamado específico. Jeremias foi chamado para pregar para a casa de Judá, especificamente para os líderes de Judá. E Jeremias ele tinha um chamado muito difícil, porque pregar para os líderes do povo de Israel, especificamente de Judá, era uma coisa muito difícil, porque Jeremias ele nasceu no meio de uma família sacerdotal. E é como se ele tivesse que pregar contra aquele meio em que ele vivia. Quando nós olhamos no começo do capítulo, nós vemos que o primeiro versículo diz: Justo és, ó Senhor. Jeremias começa esse capítulo declarando a justiça de Deus, declarando que justo é o Senhor. Quando nós olhamos o significado de justiça de um modo geral,
e dá a cada um o que lhe é por direito, ou o que cada um merece. No Salmo 119, no versículo 142, diz que a justiça de Deus é eterna. Quando nós olhamos a respeito de justiça, nós vemos dois tipos de justiça. Nós vemos a justiça de Deus, que é uma justiça eterna, uma justiça que anda juntamente com a misericórdia, e nós vemos a justiça do homem. A justiça do homem, ele geralmente questiona a respeito da justiça quando nós queremos algo em nosso favor, ou quando nós achamos que alguém deve ser punido, ou que não está tendo o merecimento que ele deveria ter. Então nós vemos a diferença de duas justiças. A justiça de Deus, ela é permanente. A justiça de Deus, ela não muda. A justiça de Deus, ela não se adapta ao homem, à circunstância. Deus é justo e ponto. Deus é justo desde a criação do mundo e antes dele, e sempre será justo até o final, a eternidade. Mas a justiça do homem, quase sempre, ela é injusta. E aqui Jeremias, ele começa esse capítulo dizendo: justo és, ó Senhor. Nós estamos falando sobre a justiça de Deus, porque talvez quando eu li aqui que Deus castiga o povo, os líderes, talvez nós olhamos e falamos: nossa, mas que Deus mau, mas que Deus injusto, por que Deus castiga o seu povo? Mas a Bíblia nos fala que a justiça de Deus é certa. E Jeremias sabia disso, começou o capítulo dizendo: justo és, ó Senhor. Mais abaixo, lá no comecinho do capítulo 12, quem quiser acompanhar, no primeiro versículo mesmo, Jeremias faz uma pergunta ao Senhor. Ele diz: por que prospera o caminho dos perversos? E por que vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Perfidamente é que deixam de amar algo para amar outra coisa. Então Jeremias faz a pergunta que todos fazemos, que Davi fez, que Asaf fez: por que prospera o ímpio? Por que eles fazem coisas tão más, agem tão mal, e por que eles prosperam? Lá no versículo 2, ele diz assim: eles plantam, eles deitam as raízes, e elas crescem e dão fruto. E tem eles nos lábios, e tem-te eles nos lábios, mas longe do coração. Então, quando nós vemos esse versículo aqui, nós entendemos que Jeremias não estava falando de um povo que não conhece o Senhor. Jeremias não estava falando de um povo incrédulo. Jeremias estava falando do povo de Deus, como eu e como você. Jeremias estava dizendo de um povo que conhecia o Senhor, que teve experiências com o Senhor, que teve intimidade, que teve milagres, um povo que teve a provisão de Deus, a mão de Deus sobre aquela nação, e que estava desobediente, que eles falavam o nome do Senhor nos seus lábios, mas o coração deste povo, do perverso, estava longe do Senhor. Jeremias estava falando sobre este povo que conhecia Deus, que tinha Deus nos seus lábios, mas que o coração estava longe. E Jeremias perguntou: por que, Senhor? Este povo, eles plantam, crescem e dão fruto, por que eles prosperam? E essa pergunta muitas vezes nós fazemos, porque muitas pessoas estão na casa de Deus, mas falam do Senhor, louvam ao Senhor com os seus lábios, mas o coração deles está longe do Senhor. Muitas pessoas têm a capa de cristão, mas o coração deles estão como um sepulcro caiado, como diz a palavra do Senhor. E Jeremias observava essas pessoas, porque Jeremias ficava no meio dessas pessoas, sacerdotes, levitas, pessoas que deveriam agradar ao Senhor, que deveria ter reverência e não estava obedecendo ao Senhor. Era este povo que Jeremias estava observando. E lá no versículo
4, na última frase do versículo 4, ele diz assim, Jeremias orando ao Senhor e perguntando, ele diz assim, ele não verá o nosso fim. Ele estava dizendo, estes perversos, eles dizem, ele não verá o nosso fim. Na tradução atualizada está dizendo assim, ó Senhor, Jeremias dizendo ao Senhor, eles dizem, Deus não vê o que estamos fazendo. Jeremias estava vendo aquele povo perverso que adorava o Senhor com os seus lábios e pensava que o Senhor não iria entrar com a sua justiça. Jeremias achava o povo achava que eles continuariam agindo desta forma e que o Senhor não estava vendo, não estava se importando com as atitudes deles, que deveriam honrar e reverenciar o Senhor na sua função. Então, agora nós vemos aqui a resposta do Senhor em relação à queixa de Jeremias. É onde nós lemos a partir do versículo 7, onde o Senhor, ele coloca uma sentença a respeito desse povo. Lembrando, irmãos, que esta sentença não era para um povo incrédulo. Esta sentença era para um povo que servia ao Senhor e conhecia a sua palavra. Então nós vemos aqui o castigo do Senhor para o povo. Quando o Senhor falou comigo naquela tarde, o Senhor me falou que este é o castigo do povo que nós estamos vivendo nesse momento que nós estamos passando. Irmãos, não é fácil pregar isso. É com grande temor que eu estou falando. Porque o Senhor, irmãos, muitos de nós, estamos levando a obra de Deus de qualquer forma. Muitos de nós estamos agindo bonito aqui dentro, mas lá fora, e na sua casa, no seu interior, onde só você e Deus sabe, Deus tem visto as suas atitudes, Deus tem visto os seus pensamentos, Deus tem visto o seu coração. Porque você pode pensar, que o Senhor não está vendo, que o seu pastor não está vendo, que a sua esposa não está vendo, que o seu pai não está vendo, como eles diziam, aqueles sacerdotes, aqueles levitas diziam, Deus não está vendo o que nós estamos fazendo, Ele não verá o nosso fim, mas o Senhor está dizendo para nós nesta noite, que o Senhor viu de toda a nossa geração, a maldade da nossa geração, dos nossos corações. Aqui, queridos, no versículo 11, diz assim, ó, em assolação tornaram, e a mim clama no seu abandono. Olha o que ele diz, toda a terra está devastada, porque ninguém há que tome isso a peito. O que quer dizer? Ninguém se importa. Toda a terra está devastada e ninguém se importa. Quanto à maldade do ser humano, a maldade entre pais e filhos, a maldade, queridos, no meio das famílias que estão sendo destruídas, o amor ao próximo. Aonde está aquele cristão, que ama o próximo? O Senhor tem visto, você vem aqui, e louva o Senhor com os seus lábios e diz que ama o Senhor, mas quando o Senhor coloca uma situação no seu caminho para você provar esse amor por Ele, você vira as costas, e o Senhor tem visto isso. Jesus diz na sua palavra, aquele que dera um pequenino está dando a mim. O Senhor está vendo a maldade do coração do ser humano e o Senhor está trazendo para nós o castigo da desobediência. O Senhor está trazendo para nós o castigo das nossas más atitudes. Porque quando eu orava nesta tarde, o Senhor falou para mim que muitas ovelhas deixaram de ouvir a voz do bom pastor.
porque nós estamos passando nós estamos passando pelo deserto, e no deserto as ovelhas ouvem a voz do bom pastor, porque o pastor tem muitas ovelhas, e para seguir aquele pastor, elas precisam ouvir a voz dele, e muitas ovelhas neste caminho deixaram de ouvir a voz do bom pastor, e estão perdidas pelo caminho, e o Senhor derramou sobre a nossa terra o castigo da desobediência. E o Senhor está querendo trazer o nosso coração para de encontro com Ele novamente. O Senhor está despertando aqueles que estavam dormindo espiritualmente. Ah, querido, Deus não quer a maldade para o ser humano. Deus não quer maldade para nós. A vontade do Senhor é que nós sejamos abençoados. A vontade do Senhor é que nós estejamos pertinho dEle, guiados por Ele, conduzidos por Ele, abençoados. Mas muitos não desejam mais estar juntamente com o Senhor.